Tá, gente, ó, então o conceito, né, de vice explodida, especificamente, ele é essa representação de cada uma das peças que compõem aquele produto usando um eixo central ali de sequência de montagem. Então, o exemplo bobinho que tem aqui é dessa, né, tipo do sorvete que está aqui, então uma peça é colocada exatamente em cima da outra. Então, na representação, ela segue esse eixo central aqui, que tenha, né, a distância entre as peças para a gente entender cada uma separadamente e, ao mesmo tempo, entender de que maneira que elas se juntam e formam o conjunto total. Então, lá no desenho técnico, que eu estava perguntando para vocês, ela tem uma função junto com o restante do detalhamento. Então, assim, isso aqui ajuda a mostrar, vocês têm o conjunto montado lá, né, que é feita a especificação geral do conjunto montado, e depois é feita a especificação de cada uma daquelas peças, e esse daqui, essa representação, ela é uma representação adicional, que ela favorece o entendimento dessa montagem, né, então, às vezes, lá no conjunto montado, a gente não consegue mostrar exatamente qual que é a sequência de montagem das peças, então, ou peças que montam num eixo diferente. Então, assim, por exemplo, se eu tivesse um canudinho daquele encaixado nesse sorvete, ele não ia estar nesse mesmo eixo vertical aqui. Ele já estaria para um eixo lateral que ele entra dessa maneira no sorvete. Então, as peças são colocadas na direção do eixo que elas entram no produto. Então, aqui, né, conciliando com o trabalho anterior, então, como isso aqui é uma fotografia, mas um exemplo de como seria uma vice explodida desse produto, por exemplo, né? Então, a separação das pecinhas aqui exatamente na sequência em que eles se encaixam. Aí aqui algumas representações, então a gente vê, esse é um produto que é encaixado todo no mesmo eixo, né? Então, todas as peças do isqueiro entram nesse sentido aqui. Só que é o que vocês observam em EG, especificamente, que eu peço? Que ele tá, né, com renderização, ele tá na perspectiva. Essa perspectiva aqui, inclusive, tá bem sem ponto de fuga, né? Ela tá super paralela à representação dos eixos aqui, mas que a gente vê que o eixo para onde é colocada essa montagem é de decisão de vocês. Então, assim, esse isqueiro poderia facilmente estar naquela mesma sequência lá do sorvete, que estava, né, com o eixo vertical. A pessoa encaixou o eixo de montagem aqui como se ele estivesse indo também lá para o ponto de fuga. Aqui um outro exemplo também também até de especificação das peças, tá vendo? A especificação de cada material que é aplicado em cada uma delas, né? Então tem também esse sentido do eixo de montagem. Essa daqui já é uma que aplica bem mais, né? Os dois pontos de fuga. Então a gente vê que existe essa convergência das linhas lá para os dois pontos de fuga, e o eixo de montagem está alinhado com um desses pontos de fuga. Tá reto, né? Aqui, ó, aqui a gente já vê um que tem bem o terceiro ponto de fuga super né, presente aqui, fazendo essa distorção que eu falo que fica mais dramática, né, da perspectiva. Então, aqui a gente vê que existe uma montagem nesse sentido, então a maioria das peças está nesse eixo vertical, só que tem outras que estão entrando aqui nesse eixo em direção a esses furinhos aqui, né, então a gente vê que a parte de cima do produto tem metade do furo e a parte de baixo tem a outra metade. E aí, essa pecinha circular aqui que entra depois da montagem das duas capinhas está para fora delas. Então, assim, depois que é feita a montagem, então eu desço essa parte, desço a outra, fechei, né? Então, o case do produto. E depois essa peça aqui entra nesses dois furos. Então, ela tá para fora da carcaça ali do produto no momento da montagem, tá? Pensem, por isso que eu falo que é interessante vocês fazerem em relação a um produto que vocês estão projetando, porque esse é um tipo de raciocínio que reforça essa sequência de montagem que vocês têm que projetar quando vocês estão, né, pensando. Então, assim, quando eu raciocino que esse produto vai ser montado lá dentro de uma fábrica, de uma linha de montagem, então, como que o executor daquela função vai conseguir ter acesso às peças
Ah, não, ele precisa então montar primeiro essa parte antes para depois fechar o case. Se isso aqui fosse montado antes, talvez o ideal seria ele estar explodido para dentro. Então ele entraria antes e depois descem as peças. Então essa decisão de como que é a vista explodida de montagem do produto vai ser definida por vocês de acordo com o uso que o produto que vocês estão projetando tem. Aqui é uma que junta, então, a vista explodida com um fluxograma de uso, né? Ele tem a vista aqui do produto, a parte de baixo dele, o fio, por exemplo, que está aqui, né, que vocês conseguem observar, ele está montado lá no conector, e é um fio mais curtinho, né? Ele não necessariamente é desse tamanho, exatamente. Então, ele está colocado aqui com encurtamento, para a gente aqui em EG especificamente, não tem problema usar esse tipo de recurso, para a gente tá ok. Aí uma coisa que nessa vista especificamente, né, sempre que eu mostro ela incomoda todo mundo, é a presença desse scroll aqui que está fora do eixo central do produto. Então, assim, como ele está representado aqui do lado, por que ele foi colocado aqui para caber entre as vistas? Se vocês olharem, ele foi encaixado assim, exatamente no limite para a pessoa conseguir representar ele inteiro. Só que, na verdade, a montagem dele deveria estar aqui, ó, porque ele é alinhado com esse furo, ele vai entrar nesse espaço aqui e alinhar com esse, né, com esse espaço entre as quatro torres aqui. Então, o fato dele estar deslocado mais para cá causa um certo estranhamento. E ele, além de tudo, ele está com uma proporção diferente do resto do produto, né? Ele está mais largo e maior. Então, dá a sensação de que ele não é para entrar aqui no rasgo do mouse. Então, né, assim, foi uma decisão de vista aqui, que como ele foi feito à mão, talvez a pessoa não teve como voltar. Mas o que seria o ideal aqui? Subir um pouco mais esse case superior aqui e colocar ele mais alinhado ao centro, né? Então, se a intenção da pessoa era que ele aparecesse mais, ela teria que subir mais a peça. Por isso que uma coisa importante para quando vocês forem fazer a vista explodida é pensar em como vai ficar essa representação dele. Quando a gente está fazendo, vocês já devem ter feito isso, ou pelo menos viram que existe a ferramenta lá no Solid, né? Quando vocês estão aprendendo a modelar e tal, e vão fazer. Isso a gente faz muito para detalhamento técnico e render, né? Mas assim, lá no Solid, quando a gente modelou a peça inteira e ela está montada, a gente tem como puxar as peças pela vista explodida. Então, tu tem como meio que desmontar o produto na explosão. E aí, quando tu coloca ele na isométrica, que aí tu vai ver se as peças estão se sobrepondo de alguma forma. Então, assim, muitas vezes lá no Solid, quando a gente tá puxando a peça, tu olha e fala, não, tá, beleza. Vou puxar todas a mesma quantidade exata aqui, então todas vão sair, sei lá, 30 milímetros da peça. Então, vou puxar tudo 30 milímetros para fora. Quando tu bota na isométrica, isso não garante que as peças não vão se tampar. Então, assim, tem peça que tu vai ter que puxar completamente para fora, para quando tu colocar na isométrica, ela não entrar em sobreposição com as outras. Então, se isso existe até lá, quando a gente está trabalhando com Solid, né, que é uma coisa que é mutável, assim, a gente consegue mexer mais nisso, quando a gente está fazendo à mão, o raciocínio tem que ser ainda maior. Então, assim, pegar o formato do que aquilo vai ficar na minha prancha, né, no manual, no caso de vocês, e prancha em outras ocasiões que vocês forem trabalhar com essa vista explodida, qual que vai ser a distribuição? Então, o sentido do eixo que eu vou usar vai ser horizontal, vai ser vertical, né? Qual que vai ser a distribuição dele ali? E fazer essa programação de como que as peças vão ficar posicionadas para a gente conseguir visualizar elas todas. Tá até com o nome do Janesco na apresentação aqui, né? Agora que eu vi. E aí aqui a gente vê, por exemplo, uma prancha total de produto que foi colocado com a vista explodida como parte da representação. Então aqui a gente vê uma vista montada dos produtos que são a renderizada, né? Que tá com luz e sombra, coloridinha e tal. E tem a vista explodida de cada um deles. Então poderia, por exemplo, ser uma geração de alternativa que a pessoa está representando aqui e a vista explodida entrou como um dos argumentos de projeto, né? Então, como o foco da expressão gráfica 4 é muito nesse uso do desenho como argumento projetual, aqui a gente vê uma boa aplicação da vista explodida como um dos argumentos de projeto. Aqui é um outro também que tem um certo fator que incomoda, né? Então, assim,
começo, né? Tem pouca convergência para o ponto de fuga. Então, isso é uma das coisas que faz com que ele fique muito reto, né? Já tira um pouco essa distorção que ele deveria ter em relação ao ponto de fuga. A gente vê que essa roda aqui e aquela que está lá no fundo, elas vêm muito paralelas entre si. Outra coisa que incomoda aqui é que existe uma distância muito grande entre todas as peças e isso deixa a prancha toda meio vazia, né? Então tem um sentido aqui de distanciamento meio exagerado. E outra coisa é que essa peça que está aqui, na verdade, ela não é a outra rodinha. A outra rodinha nem aparece, ela está cortada, né, pela imagem. Isso aqui é o freio. Então, é o freio que está posicionado nesse eixo aqui. Tá até sem o parafuso, né, de fixação dele, mas ele tem um plano inclinado aqui, no qual deveria ter um parafuso que prende esse freio aqui na frente do patins aqui, né? Então, parece que é um patins, não sei se é. A parte de baixo, né, de um patins. Mas essa presença dele aqui nesse ponto criou uma confusão com essa roda. Então, como a outra não aparece e como essa daqui está muito pertinho, talvez ela pudesse estar um pouco mais para baixo, ele dá essa sensação de que a distância está esquisita. Na hora que a gente olha que a distância está estranha, a gente vai prestar mais atenção e ver que, na verdade, está faltando peça, né? Então, essa representação aqui ela é super interessante, só que ela tem esse defeitozinho aqui. Aqui é uma outra sem muita renderização. O interessante daqui é que a transparência, né, que foi colocada nas peças permite o entendimento da peça que está por baixo. Então, tira um pouco aquela necessidade lá que eu estava falando com vocês, às vezes, de distanciar muito as peças, porque se eu vou renderizar todas, quando eu distancio, eu preciso efetivamente mostrar uma parte maior da outra para eu conseguir renderizar, porque se essa peça, por exemplo, aqui fosse opaca, e essa segunda também, eu não veria quase nada dessa que está lá por trás, né? Eu veria uma parte muito pequena, eu ia ver só essa bordinha que aparece aqui para o lado. Então, como o produto, né, como os desenhos foram feitos em transparência, mesmo que não seja de um produto translúcido, mesmo que ele seja um material opaco, o fato de ter sido colocada a transparência aqui me permite colapsar um pouco mais as peças, elas mais pertinho uma da outra, e mesmo assim ter o entendimento total do produto. Aqui, né, mesma coisa, aqui a gente vê muito aquela questão do eixo, que a gente estava, né, que eu estava explicando para vocês no começo. Então, existe um eixo principal de montagem da peça e existe as peças que saem para baixo ou para cima, né? Então, elas têm esse sentido de encaixe. Por exemplo, se a pessoa define que a peça central, que é meio que assim, a que vai se manter parada, isso quando vocês estiverem fazendo no sólido, vocês vão ver o que vocês têm que fazer. Uma das peças vai ficar centralizada e as outras vocês vão puxar. Então, a decisão de qual vai ser o eixo, né, a partir de que ponto que ela explode, vai mandar nessas outras peças aqui, onde que elas vão ficar posicionadas. Então, por exemplo, como tem essa peça aqui para baixo, provavelmente a decisão da pessoa foi de manter esse coração da peça aqui no centro e explodir uma parte para frente e uma parte para trás, tá? Se ela tivesse mantido, por exemplo, o traseiro aqui como a peça parada e dele ia explodir as outras, essa peça que sai nesse sentido poderia estar aqui para baixo, por exemplo, tá? Então, não que eu vá conferir, que vocês vão ter que me explicar qual foi a peça que ficou parada, nem nada disso, mas é porque, assim, para a vista toda ter uma lógica, ter um sentido, e até para vocês raciocinarem nos eixos de explosão, é necessário que vocês pensem né, nessa distribuição dele ali. Aqui, uma aplicação muito interessante que a gente vê é em calçado. Então, essa daqui, vocês já tinham visto essa imagem lá na representação de calçados que eu tinha colocado, e eu volto com ela por causa dessa parte aqui que é a vista explodida. Então, a gente vê a parte de baixo do produto, a gente vê ele aqui de cima, e a vista explodida é o que entra em conjunto aqui agora para explicar qual que é o material usado em cada peça, qual que é a sequência de montagem. Aqui, por exemplo, ele mostrou para a gente aqui embaixo que tem uma bolinha preta aqui que a gente consegue visualizar, que aqui na vista explodida eu consigo perceber que é um parafuso ou um elemento de fixação.
Então, assim, me parece que tem um parafuso aqui embaixo e uma parte de cima, então ele pode ser até um rebite, né, alguma coisa que tem uma peça inferior, cruza todas as outras peças e fecha lá em cima. Então, aqui a gente começa a ter mais entendimentos sobre a montagem, né, sobre o projeto, especificamente de como que esse produto é feito, né, quais são os componentes dele. E aqui, o objetivo aqui dele, então, não era nem, né, de renderizar, nem nada. A renderização e a explicação do projeto, né, do produto, ficou nas vistas em perspectiva aqui e tal. Esse daqui foi realmente um objetivo de explicação de montagem, né, tanto que a gente vê ele sem acabamentos adicionais aqui. Aqui já é uma vista também que tem muito pouca distorção para ponto de fuga, ela vai muito paralela, né, então, tanto que nesse ponto aqui, para a gente visualizar essa peça, e a gente vê ele aqui lá na parte de cima, assim, e sem essa convergência aqui lá para o ponto de fuga, ela fica até esquisita, né, porque assim, se eu estou fazendo isso aqui paralelo, esse eixo que vem para cá, ele também tem um ponto de fuga. Esse aqui também iria para o mesmo ponto de fuga. Isso aqui iria para o ponto de fuga. Então, para a gente visualizar a peça desse jeito que ela está aqui, o nosso ponto de fuga estaria mais ou menos no ponto central. Então, em vez de ver a parte de cima da peça, eu provavelmente estaria vendo a parte de baixo, tá? Então, quando a gente está fazendo uma composição completa, mesmo que seja uma vista inventada, né? Porque a vista explodida a gente não vai necessariamente ver o produto fisicamente naquela posição que ele está. Ele é uma abstração que a gente faz para explicação. Mas como a gente está representando daquela forma, para ter coerência entre ele, a gente precisa fazer essa aplicação dos pontos de fuga como se ele estivesse, né, explodido aqui na minha frente. Então, definir a linha do horizonte e fazer a convergência dos eixos para o ponto de fuga vai me garantir esse maior entendimento, né? Então, aqui é uma coisa que deixou tudo muito técnico, justamente por causa dessa decisão de deixar sem convergência para o ponto de fuga. Outra coisa que também espaçou demais o produto, tá vendo? Então, talvez, assim, tenha começado a espaçar demais aqui, aí colocou a outra peça muito separada, e aí aqui ele começou a ter que fazer sobreposição, porque senão não ia caber na folha. Então, aqui a gente vê, na parte de cima, né, da vista explodida, a gente vê uma aproximação ok, né? Ele está numa boa aproximação ali, a gente consegue ver as peças, elas não estão tão distantes entre si, e quando chega aqui embaixo a gente vê uma distância muito grande. Então, também fazer esse ajuste lá no projetinho antes, pega uma vista, né, uma folha separada, faz só em bloquinho, não precisa fazer esse detalhamento, não precisa fazer a rosca do parafuso quando vocês estão fazendo só a programação da distância entre as peças na vista explodida. Mas assim, o bloquinho ali, né, o quadradinho de onde vocês planejam colocar, eu acho que é interessante para vocês pensarem em quantas peças tem, quais que são, qual que é o lugar que eu tenho que colocar cada um. Eu acho que isso é importante e ajuda vocês. Aqui é interessante a aplicação da vista explodida em prancha, né? Então a gente vê que tem uma aproximação em algumas partes. Aqui a gente vê aquela vista de como se fosse aquele diagrama de fluxo, né? Que tem uma transparência, que a gente consegue ver uma parte interna do produto. Então, assim, aqui, por exemplo, a gente vê a escova completa, né? Tem também um pouco daquela junção da vista explodida mais o fluxograma de uso, então tem as setinhas ele mostrando o movimento. Aqui tá mostrando o movimento, então que ela. Eu não, é tão engraçado esse negócio, né? Que eu falo, tipo assim, da escolha correta da seta, que não dá para entender se metade da escova vai para baixo e metade vai para cima, ou se ela gira, nesse caso aqui. Então, não dá para entender muito bem o que a pessoa quis representar. Mas tem, então, esse movimento aqui está mostrando, então, como que essa parte encaixa na superior, e aqui tem uma aproximação dessa parte, mostrando isso, né? Então, na parte superior é que a gente consegue ver esse planejamento ali de onde seria o encaixe em uma vista aproximada, ou, tá vendo? Aí eu não sei também se é uma peça diferente, parece que é uma peça diferente, porque a seção aqui também é diferente. Mas, enfim, só na explicação disso em formato de prancha, deixar uma vista inteira, aproximar uma parte, mostrando onde que encaixa, também é um recurso legal para, né, para inserir a vista explodida na prancha também. Aqui é daquele tipo de vista que também tem modificação de sentido de montagem de eixo, né? Então,
A mala, uma parte dela abre nesse sentido, então tem um eixo de montagem indo lá para o ponto de fuga aqui da direita, que são os cases, a parte interna, e tem os outros que são lá para o outro ponto de fuga. Então, tem o das rodinhas que montam aqui, tem o da montagem das alças, o desse clique, né, que fecha também o case aqui, tem o sentido também dos parafusos que saem, da alça dela que sai nesse sentido também. Então, aqui a gente vê vários eixos. Uma coisa, né, só em relação a essas vistas explodidas, cuidado com a sombra projetada, tá? Aqui ela ficou projetada como se fosse um tapetinho embaixo. Ela não tem essa vista, por mais que ela esteja flutuante e tudo, né? Ela, nada faria essa sombra inteira de tapetinho lá no chão. Mesma coisa, a vista, a sombra de tapete lá embaixo e tudo. Mas tirando essa vista de tapete, é uma representação super interessante por causa da distribuição dele na prancha, né? Então a gente vê que é uma quantidade grande de peças, a gente vê parafuso sem grande detalhamento, né, gente? Parafuso aqui é só uma manchinha ali para mostrar onde que ele entra. Nessa proporção de vista que a gente não consegue representar o parafuso com tanto detalhe. Mas a gente vê que é uma vista renderizada, né? Tem acabamento de tudo, tem luz e sombra, tem a linhazinha branca em volta de tudo, ajudando a dar esse distanciamento entre as peças. Então, foi passado no entorno de todas elas para a gente conseguir ver a distinção entre as peças, mesmo quando elas se sobrepõem. Esse é um recurso interessante também que faz com que a gente distingua, né, cada uma delas. A distância entre elas está interessante. É isso que eu estou falando. Se a gente talvez pegasse essa mesma vista e colocasse ela de frente, talvez a peça de trás esteja mais próxima desse centro do que a da frente, mas como a gente precisa representar isso, né, na vista explodida aqui e na perspectiva, dependendo do eixo que vocês escolhem, tem coisa que vocês vão ter que aproximar ou afastar mais mesmo, tá? Aqui outro mouse, a gente vê muito mouse explodido, assim, então é uma coisa que o pessoal acho que usa bastante. E aqui é um recurso que ele usou que é interessante, tá vendo? As pilhas entrariam juntinhas lá no case, aqui dentro. Só que ele colocou uma pilha em cada ponto aqui para não sobrepor tanto as peças. Então é como se as pilhas entrassem separadamente aqui, isso não chega a atrapalhar tanto, né, a explicação do funcionamento do produto. Deixa eu ver, desse produto que é isso. Ah, uma coisa que é interessante aqui também é a aplicação da figura de fundo lá, né, dando mais equilíbrio para a composição toda. Então fica interessante esse recurso aqui. Aquela vista que eu falei que eu ia voltar, então eu usei ela com vocês lá, com, né, os produtos em interação com o usuário, e aqui a gente vê essa representação pelo motivo da aplicação da vista explodida, né? Então tem essa sequenciazinha aqui. Nesse caso, o que a gente consegue entender? Que não existe uma sequência obrigatória, né, para montagem. Cada um deles pode entrar no momento em que for escolhido pelo usuário. A gente só vê essa mudança de altura dos eixos aqui, então, teoricamente, quando eles se fecham, todos ficam na linha do produto. Mas para explicação, a pessoa colocou alguns mais altos e alguns mais baixos, pode dar a sensação de que os mais baixos entram antes e os mais altos entram depois, mas eu entendo isso só como um recurso de visualização, né? Então a pessoa deixou essa distância entre as alturas dos eixos para a gente conseguir visualizar tudo. Porque se esse daqui estivesse na mesma linha daquele bloquinho, ele estaria muito mais tampado, né? Ele ia estar escondido aqui. Então, foi um recurso de explicação aqui né, da vista explodida que ajudou nesse sentido. Aqui é uma vista explodida lá, né, do café, que usa a vista explodida junto com o corte. Então, aqui a gente consegue ver a pecinha lá que faz onde o café passa por dentro disso tudo e sai pelo miolo aqui, né, dessa peça na percolação. Então, quando ele passa por aqui, é onde o café fica posicionado. Então, a decisão da pessoa de fazer, além da vista explodida, fazer o corte é um recurso bom de explicação do produto, tá? Isso aqui vocês podem fazer também, eu acho que ajuda bastante. Ó, vista explodida de um Mac antigo, né? Então tem
algumas partes foram mais explodidas do que as outras, vamos dizer assim. Isso aí é uma coisa também, gente, que vocês podem fazer, tá? Então, tipo, é um tipo de mecanismo muito minucioso que não fui eu que projetei, né? Que é uma coisa assim que eu vou comprar um componente pronto de mercado, no caso das placas aqui, por exemplo, não tinha necessidade da pessoa fazer uma explosão dessa peça que é um componente de mercado. Então ela fica ali colapsada e o resto no entorno dela faz essa explosão. Tá? Então, se tiver alguma parte no produto de vocês que não foi vocês que projetaram e não faz sentido explodir aquilo tudo, por exemplo, naquele mouse que eu mostrei lá, não tinha necessidade da pessoa explodir a ponta do USB. Que o USB ele ia ser né? Ele ia comprar o componente, entrar num cabo e colocar ali. Aquilo não faz parte do projeto do produto especificamente que ele está fazendo. Então, algumas coisas vocês não precisam, né, explodir. Lembra que a gente está usando a ferramenta com o foco de argumento projetual. Então, tem que estar explodido e tem que estar explicado aquilo que faz sentido para a explicação do projeto. Aqui é um recurso legal que a pessoa deu o acabamento só naquilo que ela queria efetivamente explicar. Então, né, aqui ela está mostrando eu acho que isso aqui é um fone de ouvido. Então, ela mostra uma parte muito específica do headset aqui, né, que estaria posicionado. Então, a explicação da entrada dele aqui com o maior destaque para os produtos que estão renderizados e coloridos aqui. Então, onde essa peça superior entraria na parte, essa daqui também entrando, então tem os eixos as setinhas aqui de reforço, então, dessa via explodida. Então, ele está explodido e mostrando movimento, tá? Então, tem uma junção de ferramentas aqui numa parte super aproximada do produto, tá? Isso é um recurso que, às vezes, em alguns momentos talvez vá fazer sentido para vocês usarem desse jeito. Aqui já é uma explodida de tomada, né? Então a gente vê como se fosse um treinozinho, né? Então pegar um produtinho que vocês têm fácil à mão, abrir ele para ver como é que são as peças internas. Vista super detalhada, né? Cheia de. Tá tudo altamente renderizado. Olha esse metal aqui, né? Do pino da tomada. Então tem uma super aproximação aqui, um sentido de renderização bem intenso aqui, vamos dizer assim, e ao mesmo tempo com uma super explicação do funcionamento do fechamento do produto. Aqui é um produto que tem inclinação de eixo, ele está meio rotacionado, tá? Talvez isso incomode vocês da mesma maneira que está me incomodando. Então, assim, tem a parte aqui que está apoiada no chão, né? Então, talvez foi daqui que a pessoa começou. Fiz lá, ponto de fuga, apoiado no chão, esse daqui sobe na vertical, essa peça aqui também entra na vertical com os parafusos, e aí, pela inclinação dessa parte superior aqui, é que o restante se monta. E aí, tem uma inclinação excessiva aqui dessa parte superior do produto virado para a gente. Então, assim, apesar de ser uma bela vista explodida, ele dá a sensação de que isso daqui não entra nesse eixo, né? E esses furinhos aqui, ó, são por onde passaria isso tudo, e isso aqui fecharia dentro dessa peça de madeira. Só que teve uma rotação, então é como se ele tivesse girado em dois sentidos, assim, né, para a explicação da peça. Então, o raciocínio está certo de seguir esse eixo aqui na explosão, só que tem uma rotação desnecessária. Aqui já é uma que junta também a vista explodida com um corte. Se vocês olharem, tem um corte aqui nessa peça, né, nesse ponto aqui, para mostrar a entrada do parafuso aqui no fechamento. Só que a maneira que foi colocado esse corte aqui tira da gente o entendimento se o produto realmente tem esse recorte ou se isso é um recorte só de representação. Quando a gente olha lá para frente, né, do secador de cabelo, que a frente dessa pega, ele não tem nada que complemente esse buraco aqui. E como, né, não faria sentido deixar isso aqui à mostra, né, então a parte de conexão, é fácil da gente entender que foi um recurso de representação só que daí ele tem o mesmo acabamento da peça toda. Quando vocês forem fazer essas representações em corte, cuidem para não parecer que é um corte na peça mesmo, e não um corte só na representação, tá? Então, escolham um acabamento diferente para essa linha de corte e para a linha de acabamento total do produto, tá? Aqui também tem um outro exemplo
dessa não explosão, né, de peças que são componentes de mercado. Então, a tomada aqui, né, a fonte de onde o produto entra na tomada ali, ele não tem essa representação de vício explodida, ele está inteiro ali. Aqui também é aplicado em calçado, de novo, né, com esse sentido de explicação de cada material. Essa já é uma via explodida interessantíssima, que foge do eixo, né, o eixo vertical. Então, assim, esse pezinho podia... O pé nem precisaria existir, na verdade, ele só está aqui, porque se a gente for olhar o sentido de explicação do produto, né, do projeto do produto que é representado aqui, faz sentido deixar, porque se a gente olhar lá no chão, tem a marca que esse solado deixa, então ele tem toda essa reentrância aqui do formato do solado que a gente vê, não por ele mesmo, mas pela marca que ele deixa no chão, né? Então, esse já foi um recurso interessante que a pessoa usou. Aí tem as 3 peças aqui antes do pé da pessoa e tem essa peça metálica aqui, que provavelmente é o foco dessa vista de representação, porque tem uma projeção dele no chão, né? Então tem esse formato no qual ele estaria posicionado em relação ao chão e também a projeção dessa peça no pé da pessoa. Então, por que tem o pé e por que tem o chão aparecendo nessa vista aqui? Porque o objetivo era provavelmente de mostrar a função dessa peça aqui especificamente. Ela deve ter alguma função ortopédica, né? Ela deve fazer algum sentido nesse ponto. E aí a vista explodida ela foi usada como um recurso para mostrar essa montagem e a função que a peça tem, né, na aplicação do produto. Então, a vista é super interessante. Aqui é outra que sobe no eixo vertical, mais um mouse. Mais uma aqui que usa o terceiro ponto de fuga, né? Então tem essa distorção no sentido vertical da peça. Isso daqui é mais, eu acho que é daquela que eu já mostrei para vocês, que é de Delft, que mostra, né, que eles têm várias representações interessantes. Eu até esqueci de colocar o link aqui nessa, mas ele mostra algumas, né, esse recurso aqui ele está explicando a vista explodida. Então aqui tem a lentezinha, tá vendo? A separação de cada uma das partes que estaria lá para dentro. Aqui é uma também interessante que tem a aplicação do corte, né? Então essa peça aqui seria inteira, né? E essas peças iriam entrar em alguma posição dessa peça, talvez entre esses recortes aqui, e a pessoa tomou essa decisão de fazer o corte na peça para explicação. O que ele fez aqui que é interessante? Ele mudou a cor da parte interna do que estaria cortado. Então a gente entende que, na verdade, essa peça não está cortada de verdade, ela é só uma representação aqui que foi importante para explicar o projeto do produto. Né? Então, assim, talvez se não tivesse esse recorte, a gente não ia entender que são 2 lâminas que passam aqui nesse sentido. A gente talvez fosse entender isso como uma coisa só. Então, o uso desse recurso aqui de colorir de vermelho a parte que está cortada reforçou para a gente o entendimento de que isso é um corte. Aqui também é uma vista explodida interessante em que é feito o corte desencontrado das peças, né? Então, para representar, por exemplo, esse pneu de bicicleta que na vista explodida a pessoa poderia ter feito ele no sentido, né? Deitou o pneu e foi explodindo ele nesse sentido vertical. Só que aí fica difícil a gente explicar como que é exatamente a interação entre as peças. Então, a decisão da pessoa foi de colocar essa interação e ir cortando cada um em um ponto para a gente visualizar que essa tá por dentro dessa, que essa daqui passa por baixo, essa daqui passa por fora, né? Então, foi um recurso legal para explicar isso. Que vista explodida de mobiliário gigante, tá vendo? Então, tem enfim, vários eixos que se abrem aqui, forma praticamente um quadrado, né, no final, quando o produto está todo explodido. Aqui também, uma que abre num eixo nesse ponto e o outro eixo está em inclinação aqui em relação a essa peça, né? Então tem os parafusos aqui, o ponto que eles entrariam no corpo da luminária. Luminária, eu acho que isso aqui é um farol de carro, né? Não sei. Aqui também várias, né,
várias referências aqui de vista explodida que também usa o fluxograma em conexão lá, vista explodida, que às vezes tem coisa que quando a gente fala lá de fluxograma de uso, quando eu estava falando só sobre os elementos de fluxo, tem hora que a gente tem essa necessidade de, além de colocar a seta, abrir um pouco a peça para mostrar qual que é a peça que está girando. Então, aqui, com essa junção da referência da vista explodida, a gente consegue explicar melhor esse funcionamento, né? Ou essa montagem. Representação de vista explodida também com muita distância entre as peças, tá vendo? Fica tudo muito vazio na prancha, com pouca aplicação de ponto de fuga, né? Fica assim, sabe aquela coisa que eu falo da nota? Quando eu vou dar nota, assim, a nota é só um indício, né, do meu raciocínio. Então, não que a nota seja o ponto mais importante, mas se eu fosse dar nota para isso aqui, é aquela coisa que, tipo assim, ele resolve. Ele resolve. Ele é um ok, assim. Ele tem uma via explodida? Tem, eu consigo ver a distinção das peças e tal, tá tudo aqui. Mas ele faz isso bem, assim, ele faz isso de uma forma excepcional. Ele carrega uma linguagem visual de acordo com aquilo que a pessoa quer mostrar e tal. Não. Então ele fica naquele, né, 70, 75, vamos dizer assim, tá? Nesse sentido, assim, que eu falo que às vezes o uso de recursos adicionais, de colorir uma parte da peça, aproximar, fazer uma distorção maior na perspectiva, causa mais impacto no argumento de projeto de vocês. Aqui, essa via explodida tem uma coisa que a pessoa, acho que ela esqueceu de fazer, na verdade, e deu dificuldade de entendimento. Esse banquinho aqui, ó, os pezinhos dele estão explodidos. Então, tá cada um, né, explodido, na mesma altura, mais ou menos. Como a pessoa não passou a linha branca pela frente desse pé aqui, parece que ele está encaixado num ponto errado do produto, né? Então, todos eles estão com o branquinho em volta dele todo. E aí ele passa o branco em volta de tudo e depois ele completa com o contorno do produto. Então, se ele tivesse passado essa linha aqui pela frente do pezinho, a gente entenderia que é uma vista explodida e não que essa peça está encaixada no lugar errado. Tá? Então, cuidar com esses problemas de interpretação que podem gerar. Aqui é uma vista explodida de carro, né, para quem gosta. Maravilhosa, super fácil de fazer, pouquinhas peças, tranquilo. Esse produto aqui eu acho super legal. Eu acho que eu mostrei para vocês ele lá na de fluxograma. Ele aparece lá, né? Então ele tem esse diagrama de fluxo aqui que o vapor ele entra quente, né? A pessoa, eu acho que porque ele é um vapor, né? Enfim, esse aqui é especificamente para uso de maconha, né? O projeto dele especificamente. Então, ali é onde fica a parte quente, o fogo. Então, a pessoa puxa esse ar quente para cá, ele passa, esfria aqui dentro, depois sai por essa ponta que ele já sai frio. E aí, assim, aqui tem a junção, então, da representação em fluxo, em elemento de fluxo, em diagrama de fluxo, e aqui tem a representação dele em vista explodida. Né? Então, tem essa junção de dois recursos aqui que fazem essa explicação do produto. Aqui é uma que depois o produto, né, a montagem dele, como que ele teria que funcionar? Ele tem que montar toda essa parte superior para depois ele entrar aqui dentro dessa capinha, né? Então ele fala aqui que é uma capa de borracha, né, com elastômero aqui. Então ele consegue fazer ele abraça a peça depois de montada, né? Então tem essa separação aqui, que primeiro é colocado esse eixo e depois na parte de baixo aqui ele é posicionado dentro dessa capinha. Então ela não poderia estar, por exemplo, aqui na frente, né? Porque ela não entra nesse sentido. O produto desce realmente em relação a ela, ou ela sobe em relação ao produto. Aí tem alguns produtos que vocês vão ver que o eixo assim inteiro, que o eixo retinho deixa a vista muito longa, tá? Então, em alguns outros pontos aqui, vocês vão ver que tem recursos para tentar diminuir isso. Esse é um deles, por exemplo, né? Então, a pessoa, em vez de colocar toda a vista explodida aqui para cima, assim, e fazer uma vista longa, ela conseguiu fazer uma representação de vista explodida usando um eixo horizontal, né? Então, ela foi rotacionando as peças até elas chegarem a 90 graus aqui. Então, a gente entende
que gradativamente é como se a peça fechasse nesse sentido. Então, se aquela peça que está mais à esquerda viesse empurrando as outras em direção à que está deitada aqui, ela ia fechar, tá? Então, para a expressão gráfica, para esse momento que a gente está trabalhando aqui, né, nessa explicação de projeto dentro da expressão gráfica, esse tipo de representação funciona muito bem. Se fosse lá no detalhamento técnico, vocês iam ter que fazer desvios. Então, né, quando a gente está fazendo a representação lá no detalhamento técnico, é obrigatório que vocês façam aquele eixo pontilhado de junção das peças. E aí, se tem alguma coisa que não coube, eu tenho que ir num sentido, puxar 90 graus, depois puxar 90 graus de novo para representar aquela lateralização da peça ali que às vezes não coube na sequência completa. Tá? Então, para expressão gráfica é um recurso viável. Para desenho técnico, tem outros recursos que vocês precisariam usar. Aqui, uma toda longa, né? Super alta a imagem. Outra, mesma coisa. Aqui é render, né? Digital mesmo, que só está mostrando no sentido de montagem. Mas tá vendo como não é desenho técnico, não tem necessidade de ter aquele eixo que passa pelo centro, né? Essa daqui é uma outra que é bem expressão gráfica, assim, né? Que ela é super interessante por não seguir a regra do desenho técnico, né? Aqui a gente vê, é um fone de ouvido também, que uma parte está montada e a outra que a gente vê em explosão. Então, a parte de cima a gente vê o que seria fora da peça, onde que estão os ajustes aqui de volume e tal. E aí a pessoa usou o recurso aqui de explodir até a linha, né? Então a gente vê que a linha de costura que está espalhada aqui, só que está num sentido mais fluido, né? Justamente para deixar claro que isso é uma linha, né? Ela não é uma vareta de metal, é uma linha que tem fluidez, né? E tem leveza ali. E as outras peças estão todas nesse sentido mais explosão ali, sem o eixo retinho, né? Sem essa obrigação de deixar ele numa linha muito reta. A gente vê que tem uma curvatura nele. Então, é um recurso que é legal justamente por deixar essa vista toda mais... Ela é super explicativa e, ao mesmo tempo, ela tem um dinamismo, ela tem movimento, ela tem esse sentido de explosão realmente do produto, que a gente consegue entender todas as peças, qual que está por cima de qual, como que elas fechariam, né, que é com essa costura, e, enfim, é um recurso que foi bem interessante usado nessa peça. Aqui já é uma que, por não manter nenhuma lógica nos eixos, ela acaba confundindo a gente. Se vocês, por repertório, não tivessem reconhecido essa ponta aqui como uma ponta de microfone, né, e o suporte aqui, talvez vocês não iam entender o sentido de montagem dela. Por quê? Isso daqui está deslocado dessa ponta onde ela entraria. Aí esse aqui está certinho. Aqui tem os eixos de montagem em relação a esse corpo geral aqui. Essa parte de cima, a gente não entende se ele monta por dentro, se ele monta para baixo, de que maneira que ele entra no produto. Então, aqui teve um espalhamento das peças, mas que não seguiu a lógica dos eixos de montagem. Então, ele confunde a explicação do produto. Aqui é uma dessas que fica longas, né, que seguiu o eixo central. Outra também, uma das cafeteiras da Brown, né? Essa daqui tem o total dele aqui do produto e eu aproximei só na vista explodida aqui do lado. Então a gente vê que teve uma... Eu acho que é tipo essas apresentações que as pessoas colocam no Behance, né? Que é tipo sequencial, assim, todas as etapas de uso. Então a gente vê que teve o processo de ideação, que tem os desenhos e o mockup aqui, né? Tem um modelo volumétrico que foi feito, tem a geração de alternativa que foi colocado, mostrando como é que foi o sentido de decisão de como que seria o projeto, vista renderizada dele aqui em cima, então modelagem, né, tridimensional mesmo, digital, com render digital, e aqui tem a vista explodida de explicação de cada uma das partes do produto. Então tem a especificação de cada material que é usado, a explicação da sequência de tecidos que é colocado, né, em relação ao outro. Então, a vista explodida, nesse caso, ela teve muito mais o sentido de explicação do material que era aplicado.
E aí a de usabilidade, né, a forma de fechamento do produto ficava mais nessa representação aqui do protótipo, né, nessa parte de baixo da prancha aqui. Então, o que eu coloquei como a vice explodida é que ela foi usada nesse momento, e nesse projeto especificamente, para explicação dos materiais. Aqui também uma cadeira que tem esse sentido todo de montagem aqui, uma coisa que gera uma certa dúvida, e que pode ser que seja isso mesmo, é que os parafusos geralmente estão entre o metal e o plástico. Então, assim, da minha maneira de ver, o parafuso teria que estar para cima desse plástico e ele está para dentro. Então, não sei se é um tipo de fechamento específico, né, que foi utilizado nesse móvel, mas assim, do meu entendimento geral, o parafuso deveria estar por fora dessa peça preta aqui, ou por trás da outra, né, dependendo do jeito que ela monta. Mas enfim, como ele ficou entre as duas peças aqui, não entendo necessariamente como é que a cadeira monta. Aqui é um sistema, eu não sei se vocês já ouviram falar da Dyson, né, que é aquela empresa que tem aspiradores de pó com um mecanismo de sucção desenvolvido por eles e tal. Então, assim, a gente acha muitas representações desse sistema aqui do aspirador de pó deles, porque é, enfim, um mecanismo que eles sempre deixam muito visível, porque ele é todo bonitão e tal, ele sempre fica à mostra, da Dyson. Aqui outro, tá vendo? Por isso que eu falo que a gente encontra isso muito fácil. E aí aqui é um outro tipo de aplicação, né, que é da vista explodida em aplicativo, né, então também seria uma sequência de explicação da sequência de uso. Então, começa por aqui, e depois vai, né, enfim, como se fosse identificando a pessoa, montou o perfil, e aí ela consegue ir caminhando nesse acesso às telas aqui. Então, é um uso diferente, né, do que a gente geralmente dá para vista explodida, mas que também funciona bem nesse sentido aqui.